Em toda a minha jornada eu acompanhei empreendedores que perderam saúde, casamento e felicidade porque investiram no modelo de negócio que não escalava. E esse é o caso do modelo de negócios de serviço B2B. Então, se você está aqui nesse vídeo, eu vou te ensinar por A mais B por que esse modelo não escala e por que você não deve fazer isso com a tua vida. E também vou te dar dicas nos próximos vídeos de como você pode resolver isso, ter muito mais prosperidade e liberdade. Acompanhe essa aula. Bom, nesse vídeo eu vou falar para você por que uma empresa B2B não escala. E eu tenho uma história pessoal aqui, porque eu acompanhei alguns empreendedores de serviço tentando escalar com esse modelo e o resultado foi catastrófico. A margem só caiu, essas pessoas acabaram tendo problemas até na vida pessoal, de ansiedade, ganho de peso, abuso de medicamento. Então, eu tenho uma história pessoal. E desde quando eu comecei a empreender, apesar de ter começado com serviço, eu tenho certeza que esse não é o melhor modelo para você terminar a sua carreira como empreendedor. É uma ótima maneira de começar, mas uma péssima maneira de terminar. E eu vou explicar o porquê que uma empresa de serviço B2B não escale, apesar de muita gente falar que dá para escalar, dá para crescer, e por que você não deve fazer isso. Vamos lá, eu vou desenhar aqui algumas coisas de novo que eu mostrei no primeiro vídeo, né? A gente está falando de serviço B2B é um modelo não escalável. Então, quando a gente olha para o gráfico de receita versus tempo, é muito legal que a gente fala aqui, receita, beleza. Ela vai crescer ao longo do tempo. E o investimento é baixo, porque geralmente você monta uma empresa de serviço com o que você já tem, o seu conhecimento. É isso. Você sai de uma empresa, você já tem uma trajetória, você já tem uma carreira, você já tem uma expertise e você vai oferecer isso para o mercado. Qual que é o custo disso? Baixo. Talvez você vai investir ali numa landing page, numa apresentação, um trabalho com designer, uma criação de marca, mas é super baixo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu mesmo fiz tudo isso. Porque dá para começar assim. Você começa com pequenos clientes, depois você vai encontrando o seu nicho, você vai aprendendo a vender, a empacotar o seu serviço, tá tudo certo. Muita gente começa assim, talvez você que está assistindo esse vídeo começou assim também. E aí os custos, eles vão começando do zero, porque você não tem quase nada, você já começa a ter alguma receita, e aí eles vão acompanhando a receita. Por quê? Porque você está trocando hora. Geralmente é isso. Quando você vende serviço, você troca hora. Começa com a tua hora, depois você forma uma equipe e aí que começam os problemas. Quando você tem uma equipe pequena, você faz tudo. Você consegue gerenciar tudo. A partir do momento que você tem mais de 8 pessoas, os problemas começam a acontecer. Por quê? Porque você precisa formar uma camada de liderança, né? Existe uma boa prática que dizem aí que um líder ele tem capacidade de gerir 8 pessoas. Já ouviu falar? E aí você tem uma limitação de gestão. E aí você começa a fazer o quê? Contratar gestão. Agora imagina só, você estava vendendo a hora do teu projeto, do teu serviço, um pacote de serviço, enfim. Você dimensiona hora versus faturamento. E aí daqui a pouco você tem que colocar um líder. O valor desse líder, você vai pagar 10 mil reais para esse líder? Quer dizer que você vai pagar 8 mil reais para esse líder? Esse líder, esse valor de 8 mil, você vai ter que dividir ele por cada um dos seus funcionários e embutir na hora daquele funcionário. Então imagina que você tem uma equipe de 8 pessoas para um líder, que não seja você. Porque você como empreendedor, você precisa estar de olho no futuro da empresa, conversar com o mercado, você não pode ficar no operacional. E aí começa a dar o problema. Você sabe que você precisa sair dessa posição de execução, de gestão tática e ir para o estratégico, e você começa a contratar liderança. Cada líder que você coloca no seu negócio é um custo a mais na tua entrega. E aí esse custo, ele começa a fazer isso aqui. Qual que é a diferença entre a receita e o custo? É a tua margem de lucro. Obviamente aqui entra imposto, entra outras coisas, mas o custo da gestão, ele vai comendo a tua margem. E aí você contratou gestão, sua margem está mais apertada. Aí você fala, beleza, como que eu vou aumentar minha margem? Aí você vai querer aumentar o seu preço do serviço. É uma solução.
Qual que é o problema disso? Serviço geralmente tem uma baixa barreira de entrada. Muita gente começa a fazer o mesmo serviço. Por exemplo, quando eu comecei a agência de marketing digital, tinha um monte de gente oferecendo serviço de marketing digital. Um monte de gente. Então, para você criar diferenciação, para você conseguir educar o seu cliente do que é uma boa agência de marketing digital, o que é uma agência mediana, cara, isso é muito intangível. Talvez você vá com as provas sociais, com os cases de sucesso, construindo a tua reputação, a tua marca, e aí você vai aumentando. Só que tem uma outra coisa. O custo do overhead, a percepção desse overhead. O que é o overhead? É o quanto você consegue cobrar a mais para ter a tua margem como empresário do que o seu cliente contratando aquele serviço internamente. E aí eu comecei a disputar com as empresas, que era o seguinte, cara, eu tenho um profissional de redes sociais que custa R$5.000 e eu te cobro R$10.000. Por que R$10.000? Porque eu tenho imposto para tirar, porque eu tenho a minha margem de negócio para tirar, porque eu tenho a minha liderança, eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho o meu processo. Aí o cara fala, pô, legal, mas se marketing é core do meu negócio, por que não eu contratar os caras dos R$5.000 e dar essa otimizada nesse overhead? Ou seja, ao longo do tempo, é insustentável você querer cobrar muito a mais, porque o teu custo é baixo. E aí mora uma pressão sobre o aumento desse ticket. Por mais que você tenha marca, trajetória, reputação, cases de sucesso, você sempre vai ser comparado. E lembra, barreira de entrada baixa, tem muitos concorrentes. Então você tem uma limitação, vou colocar esse tracejado aqui, que talvez seja um limite. Obviamente isso aqui vai muito sobre o seu empacotamento, a sua persuasão, de como você consegue empacotar isso. Mas cara, tem um limite, porque o cara vai comparar como é que é fazer isso dentro de casa e sempre vai sair mais barato. Então se você tem uma limitação do quanto você pode cobrar, a grande questão está como você otimiza isso aqui. Quanto mais você cresce, mais gestão você precisa. E aí tem uma outra coisa que acontece depois que você formou a sua liderança. É quando você depende de pessoas para entregar, e aí você precisa construir a maquininha de pessoas. Por quê? Imagina que você tem um monte de contratos, e aí sai uma pessoa, e uma pessoa atende 30 clientes. O que acontece quando sai uma pessoa? Você simplesmente deixa de atender 30 clientes. E aí você precisa contratar pessoas. E a gente sabe que pessoas boas é difícil de encontrar. E aí você começa a ter gargalos. Qual que é o gargalo? Processo de recrutamento e seleção. Empresas que são maiores e são de serviços, elas acabam virando uma empresa de RH. Então você tem que ter uma área de pessoas. E a área de pessoas é uma outra área de back-office que vai comer a tua margem. Então você foi lá e montou um time de RH. O que acontece com a tua margem? Espreme mais um pouquinho. E aí você, cara, beleza, máquina de pessoas está funcionando, eu estou conseguindo fazer. E aí tem o seguinte na máquina de pessoas. O custo para contratar uma pessoa e para treinar essa pessoa, que a gente fala geralmente 90 dias para ela estar entregando o máximo de resultado, é o ramp-up. Então imagina só, o ramp-up são 90 dias que você está treinando essa pessoa e ela não está produzindo. Então, esse já é um custo que você tem que contabilizar na linha do tempo. Você tem o custo, mas você não tem a receita daquele custo. Uma outra coisa que acontece, ociosidade. Seu time de vendas não bateu as metas. Então, você tem gente ociosa. O que você vai fazer com essas pessoas? Você vai demitir de um mês para o outro? Então, essa oscilação da venda também é uma outra questão. Você tem uma baixa na tua receita temporária, e ela vai espremer a tua margem. A ociosidade come também a tua margem. E aí, quando você cresce um pouco mais, aí vira o terror, cara. Vira o terror de todo mundo. Porque você tem os gestores, você tem a liderança, você tem o time de RH, e aí você vê, cara, para minha empresa crescer mais saudável, eu preciso ter processos. E aí você contrata pessoas, uma área de processos, mas espremer mais a margem. Aí você fala assim, cara, resolvi a área de processos mapeados, tem uma área gerindo, documentando, fazendo playbook, um monte de coisa. Maravilha! Aí vem o seguinte, esses processos têm que estar em ferramentas. E aí você começa a ter uma área de tecnologia dentro da tua empresa. Cara, comiu mais a tua margem. O que vai acontecer? Tem gente que é o seguinte, o custo começa a ser maior do que a receita.
E aí o problema do empreendedor brasileiro, que muitas vezes vai por necessidade, né? É o cara que foi demitido, quer abrir um negócio, e aí esse cara não foi educado para ser empreendedor. E ele faz gestão por caixa, que esse é um outro tema que a gente pode falar. Gestão por caixa é o seguinte, cara, tá entrando, eu vendi um projeto à vista, entrou 100 mil reais, só que ele não mede o custo que ele está tendo ao longo do tempo para entregar aquilo lá. E no final das contas ele pode estar perdendo 10 mil reais para entregar aquele negócio. Mas ele não vê isso, ele só vê o dinheiro entrando na conta. Então o dinheiro só vai girando, só vai rodando. Tem muita gente que se endivida com isso. Eu já vi muita gente devendo imposto, porque não sabia por que o dinheiro não estava parando. Então aqui tá os motivos, alguns dos motivos, tem mais motivos, mas eu trouxe os principais motivos do porquê uma empresa de serviço B2B não escala. Então é isso, eu espero que você não faça aquilo que meus amigos e eu mesmo tentei fazer no passado, tentando escalar uma empresa com um modelo não escalável, e eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, se eu te ensinei alguma coisa, então dá um curtir aqui, segue o nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.